Nibiru, tá? O que é Nibiru? Se você fizer uma espécie de procura, tá? Na própria Wikipédia ou no geral, tá? Em todas essas questões, você vai compreender o seguinte: é um termo na língua acadiana que significa cruzamento ou ponto de transição. Os arqueólogos, como eles são bem céticos, né? Quando eles falam sobre o mundo antigo, sobre todas aquelas questões que você percebe que o mundo antigo, ele é sempre conectado com aquilo que a gente relaciona com mitos ou algo do tipo, né? O pessoal se chama de mito, né? O que seriam mitos? Os mitos seriam ah, o conto, né? O relato de algum tipo de acontecimento do ponto de vista daquele que está falando sobre essa questão, né? Então, o que eu compreendo, né, pessoal? Eu compreendo o seguinte, que os mitos, eles possuem talvez uma ou outra alteração, mas eles têm uma sombra de alguma coisa que ocorre. E os arqueólogos, quando eles veem, por exemplo, a tradução da palavra Nibiru, ou Neberu, né, ou Nibiru, eles entendiam que era apenas uma espécie de cruzamento de rios. Também era um termo que o povo ali acadiano, por exemplo, na região e religião da Mesopotâmia usavam. Sim. Só que o que a gente consegue relacionar com isso? Quando você faz um estudo sobre isso, esse tipo de termo que era usado no mundo antigo era algo relacionado a um cruzamento, mas ligado à astronomia. Tá? Então estamos falando de um tipo de cosmologia. Tá? Então quando você compreende que Nibiru é um tipo de cruzamento ou ponto de transição, o que eles estavam querendo dizer com isso? Tá? Eu vou fazer uma leitura aqui, brevemente, tá? Que são parte das questões das tábuas sumérias, tá? Que é o chamado Enuma Elish. É um tipo, eles entendem como um poema. Eu compreendo que há uma espécie de poesia ali na forma que eles explicam, mas eu compreendo que há coisas metafísicas, há coisas espirituais sobre esses seres, onde há o ponto de vista, que eu não concordo com todas as questões que são colocadas ali, ponto de vista dessas religiões da Mesopotâmia, tá? É a mesma coisa que, por exemplo, existe uma história dos céus, a queda dos anjos, etc. E esses seres e aquelas pessoas ligadas a essas entidades fizeram o seu relato, deram a sua versão. Tá? Ela é a versão verdadeira? Eu não creio que é a versão verdadeira. Assim como Deus ele inspirou seus profetas, dando a versão, que é a dele, que nós entendemos como inspirada, seja por fé ou não, mas eu compreendo que essa é a inspirada. Independente mesmo, se há pessoas que dizem assim, Samuel, mas a Bíblia ela não seria de uma datação posterior, né, a esses escritos, toda a cosmologia, as coisas que tem o Gênesis, seria uma imitação de contos sumérios ou algo do tipo? Não, na verdade não. Porque você vai encontrar coisas que são similares, mas na verdade outras também que são completamente diferentes. Então, como há uma tentativa de Satanás ele tentar descredibilizar aquilo que seria a Bíblia, ele vai tentar vai contar o relato da forma que ele quer. Então você consegue compreender que certos tipos de personagens ali, você, por conhecer as histórias dele, você vai entender quem aquele ser representa. E Nibiru, ela está conectada a esse poema de Enuma Elish, onde, até essa época, para os acadianos, a entidade que ficou no centro para eles, como a principal, o tipo de herói para eles, era uma entidade chamada Marduk, que você consegue ligar justamente, sabe com quem? Com a pessoa de Cristo. Tá? E eu não estou dizendo que a história de Marduk é a história correta e real, mas você consegue perceber sombras, do qual é a mesma coisa que se você tem um conflito entre, por exemplo, dois irmãos, e aí eles vão na polícia e contam suas versões, né? E aí um estará falando a verdade e o outro está falando a mentira, né? Alguém fez alguma coisa para o outro ali, ou aconteceu algum tipo de conflito. E aí cabe às pessoas compreenderem. Então, possivelmente, aquele que também está falando a mentira, ele vai falar várias frações ou sombras de verdade, porque se ele falar uma coisa completamente descabida, não vai encaixar, né? Só que ele vai mudar certas coisas, o personagem. Ele pode dizer que, por exemplo, ele foi agredido, mas na verdade ele foi quem bateu, um exemplo, né, num tipo de briga. Então é a mesma coisa que o conto babilônico que ele faz. Você percebe que Marduk,
ele é a figura que é exaltada, e de certa maneira há várias figuras desses deuses dessa religião mesopotâmica, onde eles prefiguram a figura de Cristo. Você consegue notar ali que alguma coisa aconteceu e eles foram mudando. E há um conflito de entidades, é um conflito de família. Se vocês pegarem todas as questões ali da Babilônia, Mesopotâmia ali, né, toda essa região, e os tipos de mitos, esses relatos que são, e mesmo de outras cosmogonias, como da nórdica, como da chinesa, da asteca, você sempre perceberá que é uma espécie de conflito entre um tipo de família primordial. E isso torna aquilo que eu ensino no canal aqui um ponto que eu chamo de irrefutável. Há um conflito entre que a religião ela fala muito pouco, ela só fala que os anjos lá aconteceu um tipo de batalha, mas eles não relacionam com uma questão familiar que era um tipo de família. E isso é o que eu trago aqui no canal, uma família celestial, e você faz parte disso, você é parte disso, eu sou parte disso. Cada um que está aqui nesse mundo tem parte disso, porque nós estamos dentro da cosmogonia, dentro desse conflito cósmico. Tá? Então, Nibiru, ele está ligado a isso. Nessas tábuas, é dito o seguinte, tá? Eu vou fazer um tipo de leitura ligada aos estudos de um estudioso da época, que ele chamava Wolfram van Zoden, tá? Em alemão, mas eu não sou bom em alemão. Ele era um estudante de antigas línguas semíticas, e eu compreendo que a fonte que ele pesquisou era a melhor fonte de todas, tá? Geralmente o pessoal, quando fala sobre essas questões, o pessoal lembra muito de Zecharia Sitchin e etc., onde ele realmente mentiu muita coisa, ele inventou, ele transformou essas questões numa espécie de novela para vender e poder falar, e fazer um tipo de apologia a que nós somos criação de extraterrestres ou algo do tipo, tá? Onde os povos chamavam de deuses e que na verdade eram extraterrestres que vinham de algum outro lugar, etc. E não é assim a história correta, tá? De acordo do ponto de vista bíblico e inclusive arqueológico. Uma coisa que esses caras nunca falam é que essas cosmologias para esses povos é que a Terra, ela é um plano circular dimensional contido numa espécie de esfera, onde as culturas antigas chamavam de ovo cósmico, que é o firmamento. Acabou, ponto final. Isso, todas as culturas elas diziam e colocavam isso. Os chineses, os egípcios, e então essa é a cosmologia, e não um tipo de cosmologia que eles nos apresentam hoje. Mas esse não é o caso, e eu nem quero focar nisso, porque a própria plataforma ela dificulta a gente poder falar sobre essas questões, tá? Então eu até nem uso o termo que a gente colocou de apelido sobre esse tipo de cosmologia. Eu chamo de cosmologia hebraica, ou cosmologia ancestral, tá? Onde a Terra é um tipo de plano dimensional isolado num espaço-tempo que é o firmamento. O firmamento você está contido. Inclusive, eu até coloquei aqui depois eu vou dar comentar algumas coisas nos desenhos aqui. São desenhos simples, mas eu creio que vocês vão compreender, tá? Então, esse estudioso, né, ele é um assiriólogo, né, ele estudou línguas semíticas com um assiriólogo chamado, ele era judeu, Beno Landsberger, em Leipzig, e ele recebeu esse doutorado já desde 31, então ele já conhecia muito desse dialeto acadiano, e ele foi o que fez as melhores traduções sobre, eu considero que sobre Nibiru, aquilo que a gente chama de Nibiru. Então, primeira coisa, Nibiru não é uma estrela polar, mas ele está ligado a uma questão de uma região polar no firmamento, tá? Ele não é um planeta, não é um sol, não existem vários sóis ou algo do tipo, tá? Existem questões de dimensões onde esses corpos celestes eles se transmitem ao longo das dimensões. Então, por exemplo, o Sol que nós temos e a Lua que nós vemos, eles são corpos, e os planetas e todas as questões são corpos que eles estão em outra dimensão, estão passados para nós, dentro do nosso espaço-tempo que Deus isolou para nós aqui. Então, o que é Nibiru? Compreendendo a própria tradução e os textos que esse estudioso ele entendeu, são coordenadas no firmamento, onde há uma conexão de uma região do firmamento específica, que está entre Libra e Escorpião, e na verdade eu considero que é Escorpião, porque ele entendia que estava conectado a isso, porque o signo de Escorpião, que a gente tem hoje como Escorpião, ele está ligado ao símbolo de águia dos 4 seres viventes da Bíblia, tá? Onde está conectado a algo muito especial, que um dia eu vou
elucidar para vocês aos poucos em vídeos, mas vídeos diferentes, né? Não serão mais em lives, tá? Então, são coordenadas do firmamento onde há uma conexão com esses corpos e planetas, tá? Sempre há essa região do firmamento, presta atenção, sempre é essa região do firmamento conectada com alguns planetas, tá? Então, o que são planetas? Se a gente pegar e falar assim, e o que seria isso, tá? Em outras palavras, a gente está falando sobre portais dimensionais do ponto de vista dessas religiões, tá? Portais dimensionais que eles eram ativados mediante essa região do firmamento e esses corpos celestes, que são chamados de estrelas errantes por eles, específicas, tá? Em conjunto com esses planetas. Então, Nibiru, na tábua 5 é dito o seguinte: Nibiru é a estrela de Marduk, que fez aparecer nos céus, ou seja, firmamento. Que Nibiru estabeleça seu curso, que pastoreia todos os deuses como ovelhas. Interessante esse relato. Ou seja, se nós entendermos que Cristo é quem está conectado a essa entidade principal, né, e é ele que, na verdade, coordena todo o firmamento, os céus, todo o poder nos céus, na terra, debaixo da terra, e etc., ou seja, em todas as dimensões foi dado a ele, nós temos hoje algo que nós percebemos, e é visível, né, você pode, se você mora nessas regiões, você pode ver que a estrela polar, ela tem todas as outras estrelas do firmamento girando. O firmamento ele é como uma esfera, então ele tem um tipo de giro, e ele tem um tipo de inclinação ao longo do ano, que a gente chama de precessão, tá? Então ele vai girando, e aí ele vai fazendo assim. Vai girando, e ele tem uma inclinação em dado momento, tá? E isso é interessante, porque todas elas giram ao redor da Polaris. E Nibiru é entendido como esse ponto ligado a esse ponto central, onde todas as outras estrelas estão conectadas. É um tipo de coordenada, tá bom? Outro escrito diz o seguinte, das tábuas sumérias, que é onde tem poucos relatos sobre Nibiru. E os caras inventaram um monte de história, que é uma espécie de um planeta que vai voltar, etc. Tudo mentira, tudo papo furado. Não há isso na arqueologia. Né? E o pessoal faz vídeo, faz um monte de coisa. Eu tô até admirado como até hoje não fizeram um filme sobre essa bobeira, né? Então, Nibiru é quem possui, isso é o texto, tá? Nibiru é quem possui firme os lugares de passagem de céu e terra. Olha que interessante, é uma coordenada, tá? É um portal. Ninguém passa por cima ou por baixo sem solicitá-lo. Nibiru é a estrela de Marduk que brilha no céu. Nibiru permanece como um poste no polo. Olha que interessante. E os deuses, quando fala deuses, a gente entende como anjos, tá? Anjos, seres celestiais. A admiram dizendo: aquele que incansavelmente atravessa o interior de Tiamat, que seu nome seja Nibiru, pois ele ocupa o seu interior e se assenhoreia desse interior. Você vai me perguntar assim, o que é esse interior de Tiamat? Tiamat, isso é algo que eu compreendo na decodificação dessas religiões antigas, era uma entidade feminina, muito poderosa, e ela era a esposa do Deus primordial. Só que essa entidade, ela se opõe, tá? Ela é uma entidade que em dado momento ela faz guerra contra os deuses, ou seja, os anjos. Interessante, né? Quando a gente compreende aquilo que eu já em outras lives passadas, do canal Metafisicamente, inclusive, quando no passado eu já cheguei a falar sobre a entidade Lilith, nesse canal também já comentei sobre íncubos e súcubos, há uma entidade feminina antiga que ela tinha uma conexão com a figura do Deus primordial, Deus Pai. Tá? Só que essa entidade ela é feminina. E essa entidade ela está conectada à queda dos anjos. Tá? E é interessante, eu não vou aqui entrar em detalhes do poema do Enuma Elish, porque ele tem vários personagens, e você percebe que eles tentaram fazer várias trocas ali, de onde você consegue enxergar as figuras de Satanás, as figuras dessas entidades caídas, e ele tentando ser o bonzão ali na história. Tá? Mas você consegue conectar que às vezes há papéis que você percebe que seria uma figura heróica, no caso Cristo, a figura de Cristo, e ele quer tomar essa figura ali, tá? Nessas histórias. Só que é interessante que essa entidade Tiamat, ela chega a escolher uma espécie de filho dela, chamado Kingu, onde ela deposita todo o poder que ela possui para essa entidade e ainda se casa com ele, como uma espécie de incesto, algo estranho. Tá? Olha que interessante isso. Aquilo que eu já venho falando há muito tempo, que essas entidades femininas sempre faziam isso. Semiramis é essa entidade antiga, né? Com o mesmo tipo de comportamento, né? Onde Tammuz, né, se torna seu marido, né? Onde ela dizia que era o marido dela voltando, né?
Então você percebe que tem esse tipo de questão no Enuma Elish. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas essa entidade, ela é derrotada e ela tem um tipo de corpo cósmico grandíssimo, enorme, gigante, gigantesco, onde a matéria do corpo dela é onde nós estamos, digamos, eles entendiam que era parte do cosmos, e eles diziam que com partes do corpo dela começou a ser feito o firmamento, partes da terra e etc e tal. Algo que de uma maneira muito unânime, e aí a gente consegue entender uma sombra, que, por exemplo, os persas diziam que o firmamento ele é da pele dos deuses antigos, e quando a gente compreende que o firmamento ele está ligado a silício, a cristal de quartzo, e a gente faz estudo, por exemplo, das pedras sacerdotais dos hebreus, e compreende que aquilo está ligado às tribos celestiais que estão nos céus, né, e etc. Por que todas elas eram de silício? Porque eles entendem que era o material desses seres, ou seja, os anjos são a natureza angelical, bioquímica e espiritual deles está conectada a algo como silício, né? E por isso o firmamento foi feito ainda do resto de toda essa morte, tudo o que aconteceu do conflito dos anjos, tá? Mas o que eu quero, em resumo, dizer, aí diz que aquele que incansavelmente atravessa o interior de Tiamat, ou seja, no meio desse conflito, desse caos, tudo começou a ser reconstruído com a própria essência dos seres que foram mortos, a natureza espiritual. O próprio homem, por exemplo, é feito do pó do Éden. Existem paralelos dessas histórias da Mesopotâmia, onde eles dizem que, por exemplo, Adapa é uma dessas figuras da Mesopotâmia que simboliza o homem. Ele também foi feito do pó da terra de um paraíso, de um lugar. Ou seja, interessante, né? A gente consegue ver que existem sombras. Não é porque a Bíblia é cópia. A Bíblia é o relato, mesmo que você compreenda, é um relato apenas mais novo, só que você percebe que é diferente em vários outros aspectos. Já nesses relatos sumérios, eles entram em contradição com eles mesmos, tá? Das regiões aí da Mesopotâmia, as próprias religiões deles começam a mudar certas figuras de deuses, e eles entram em conflito entre eles mesmos, né? Então na verdade, eles deveriam entrar em uma espécie de consenso, né? Já a Bíblia ela tem sua mensagem limpa do início ao fim, né? Claro que existiram escritos apócrifos que não são bons e acabaram não entrando no consenso da igreja primitiva, mas a gente consegue saber e extrair qual é a mensagem disso. Já esses escritos antigos, a cada império que ia surgindo, eles iam modificando e pegando uma nova entidade e tornando ela como principal, como no caso os acadianos colocaram Marduk, tá? Então, em resumo, Nibiru é simplesmente uma coordenada ligada a um conjunto de planetas, e nos estudos está ligado, por exemplo, a Saturno, está ligado a Mercúrio, está ligado a Júpiter, ou seja, é uma conjunção de planetas ligada a uma região do firmamento, em especial a região do signo de entre Libra e Escorpião, ou seja, Escorpião. Inclusive, é tão interessante que o nome do mês ligado a essa constelação, olha que interessante, pessoal. Tishrin, tá? Ou Tishrun, uma coisa assim, tá? No acadiano, né? Eu não sei esse idioma, né? Só estou fazendo a leitura do que eu me lembro de como que era, porque até eu pegar aqui, mas soa muito parecido ao mês hebraico chamado Tishrei, né? Que está ligado aqui à época de setembro, ou seja, trombetas. Eles tinham noção de alguma coisa que as datas, alinhamentos, portais, tá? Provavelmente também eles possuíam conhecimento de que um Messias viria nessa época, porque Jesus nasceu justamente nessa época. Só que eles relacionaram essa figura messiânica ou de uma espécie de herói com essa entidade chamada Marduk. Mas nós sabemos que Cristo é a entidade, é o Filho de Deus, é aquele que tem todos os poderes sobre a terra e os céus, né? Então, é isso que é importante a gente compreender. Para terminar o poema, tá, aqui acadiano, no final diz: ele, ou seja, Marduk, com esse título, ele organiza as estrelas e pastoreia aos deuses, ou seja, esses anjos, como um rebanho. Olha que interessante, né? Tinha essa questão de pastorear um rebanho, ou seja, guiar esses seres celestiais, tá?